Olá, pessoal. Meu nome é Maíra Mainarte. Eu sou acadêmica de medicina da PUC Minas e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite para participar da jornada. Tenho certeza que ao longo dela vocês vão ter muito contato também com a parte teórica e técnica a respeito dos transplantes, mas hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho sobre o outro lado da história, sobre o lado do transplantado. Mas vocês devem estar se perguntando por que uma menina tão jovem tem tanto a falar sobre a experiência enquanto transplantada. Bom, atualmente eu tenho 25 anos e eu sou transplantada de fígado há 24 anos. Então, como vocês podem perceber, a minha jornada no pós-transplante começou desde cedo. E por meio da minha história, eu tenho aqui para contar para vocês várias experiências que eu vivi. Então, essa história começa em 1995, quando eu nasci com um problema chamado atresia de vias biliares, que é uma doença que acomete o fígado e os ductos biliares. E isso acabou culminando na necessidade de um transplante hepático intervívus, em que a minha mãe seria a potencial doadora. No entanto, nessa época, esse tipo de transplante não era realizado pela rede pública. Então, meus pais tiveram que arcar com todos os custos da cirurgia. E para que isso acontecesse, além de vender vários bens, eles também fizeram uma campanha nacional que chamava SOS Maíra. O que eu sei são pelos relatos de meus pais, eu claramente não me lembro, e eles contam que o SOS Maíra foi um dos primeiros sites de campanha do Brasil, e que inclusive vários artistas contribuíram para essa campanha. Então, em 1996, foi realizado um dos primeiros transplantes hepáticos intervivos pediátricos do Hospital Sírio-Libanês, e à medida que eu recebi, e após a cirurgia, quando eu recebi alta, eu dei seguimento a esse tratamento na cidade onde eu moro, Belo Horizonte. E esse acompanhamento consistia principalmente em consultas periódicas e o início do uso de medicações conhecidas como imunossupressores. Nessa época, eu tomava e tomei durante muito tempo a ciclosporina, que é de longe uma das medicações que eu mais tive assim, efeitos colaterais, e nesse sentido a medicina evoluiu muito, graças a Deus. Hoje nós temos várias opções de medicações, né? E eu digo que essa questão da medicação, para mim, foi mais tranquila, porque eu aprendi a tomar remédio na mesma medida em que eu aprendi a andar e a comer. Então, desde cedo, eu sempre me acostumei. Em relação à minha infância, eu evoluí e cresci como uma criança normal, frequentava a escola normalmente, comia de tudo, brincava, e as principais limitações que eu tinha era o fato de eu ser uma criança imunossuprimida e não ter tomado todas as vacinas, por ser transplantada. Então, meus pais estavam sempre atentos a infecções que às vezes eram comuns na infância e para mim poderiam ser potencialmente mais graves, né? E daí os anos se sucederam, até que com 13, 14 anos, em 2008, eu passei a apresentar sinais de uma estenose e uma obstrução da via biliar. Isso provavelmente em função do primeiro transplante que eu havia realizado. E daí começou uma corrida para tentar reverter esse quadro. Infelizmente não foi possível, e em 2010, com 15 anos de idade, eu acabei entrando para a fila de transplante. Então aí vieram novos desafios, eu tive que parar de estudar, eu fiquei bem doente, fiquei bem ictérica. Essa foto que está aí do lado são uma das poucas que eu tenho na época.
E eu lembro de ficar sempre muito enjoada, de ter muita fadiga, muito cansaço. E assim, eu digo que eu vivi um dia de cada vez, renovando sempre a minha fé e a minha esperança, pensando que meu fígado não chegou hoje, mas eu tenho certeza que amanhã ou depois uma família vai me dizer sim. E assim se sucederam vários meses, até que chegou o grande dia. Essa história é muito engraçada, porque como eu falei para vocês, eu não conseguia comer muita coisa, eram poucos os alimentos que eu conseguia comer, né? E nesse dia especificamente, me deu uma vontade súbita de comer coxinha, isso mesmo, coxinha. E eu acordei atrás da minha mãe e ficava o tempo todo pedindo a tal da coxinha. Até que às 5 horas da tarde, eu me lembro perfeitamente, eu sentei para comer a minha coxinha. E então o telefone tocou. Quando eu atendi, era uma moça perguntando se era da casa da Maíra Mainarte Menezes. Eu achei estranho, só respondi que sim. E depois disso ela perguntou se os responsáveis estavam em casa. Foi nesse momento que a minha ficha começou a cair, gente. E do caminho que eu fiz do caminho que eu fiz do meu quarto até a cozinha, eu comecei a chorar e entrar em prantos e gritar a minha mãe pela casa inteira e até que eu encontrei ela e ela percebeu o que estava acontecendo. Eu não consegui esperar nem a moça terminar de falar, terminar a ligação e já fui correndo pro meu quarto, arrumando a minha mala. E esse com certeza foi de longe um dos dias mais felizes da minha vida. E assim, no dia 21 de abril de 2011, eu realizei o meu retransplante. Em 2012, eu consegui retomar todas as minhas atividades. Então, eu voltei para a escola, na época eu estava no ensino médio, e comecei e retomei a minha vida normalmente. Só que com 16 anos, aí vieram os novos desafios, que era vestibular, adolescência, e a pergunta que eu me fazia, e agora? O que eu vou fazer? É engraçado porque até então eu foquei tanto tempo da minha vida em viver, em tentar viver e sobreviver, que agora, depois do transplante, um mundo de possibilidades se abriu para mim, inclusive a ideia da medicina. Depois dessa experiência do retransplante, a medicina começou a vir à minha cabeça. No entanto, eu estudei em um colégio em que as pessoas que queriam medicina estudavam muito e desde cedo para conseguir isso. E eu vivi um ensino médio um pouco conturbado e até então sem certeza do que eu queria e não me achava capaz. E também tinha medo de ficar muito doente, que é o que muitas pessoas pensam a respeito do pós-transplante. Até que eu sentei com os meus pais e principalmente com o meu médico e conversei a respeito dessa possibilidade. E, em especial, depois da conversa com o meu médico, foi que eu tive a coragem de bater no peito e falar, é isso que eu quero. E eu decidi pela medicina já no pré-vestibular, de cursinho. Eu fiz 2 anos e meio de cursinho, cursinho muito famoso aqui em Belo Horizonte. Acredito que até alguns acadêmicos já tenham passado por ele. E no meio de 2017, eu passei no vestibular. A vida na medicina se deu como sempre foi no meu pós-transplante, com rotina de consultas médicas e o uso de imunossupressores, que eu já estava acostumada, então para mim não foi nada novo. O que as pessoas me perguntam muito em relação à medicina você fica muito doente? Eu digo que eu percebo
que geralmente eu sempre arrumo alguma lite, seja sinusite, amidalite, sempre após períodos de grande estresse, ou seja, semana de provas. Mas eu também vejo que não é só comigo que isso acontece. Então, as demais restrições que eu tive foi em relação ao fato de eu não ter tomado todas as vacinas. Então, nos campos de estágio, eu geralmente tenho que apresentar um relatório médico falando sobre isso. E ainda na medicina, eu percebi a curiosidade e as dúvidas das pessoas a respeito da minha história e sobre os transplantados. E foi daí que surgiu também a ideia, em 2019, de criar uma página falando sobre toda a minha trajetória e sobre o meu dia a dia na medicina. E tentar desmistificar também a ideia de que o transplantado é uma pessoa doente, é um paciente muito doente e com muitas restrições, o que nós vemos atualmente que não é verdade. Então, finalizando essa história, eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito e que para mim está muito relacionada à questão da doação, que é: você nunca saberá quantas vidas transformou, mas elas saberão. E eu tenho plena certeza de que um sim transformou não só a minha vida, mas de toda a minha família. E é por meio dessa gratidão que eu venho aqui contar para vocês a respeito da minha história e fazer um apelo para que se tornem doadores e transformem milhares de vidas. Eu agradeço a vocês pela atenção e se tiverem alguma dúvida podem me mandar uma mensagem por e-mail ou pela minha página, que se chama Ser Transplantado. Muito obrigada.